Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé. Esse encontro semanal que temos aqui na Rede Brasil de Comunicação, sempre estudando a Palavra de Deus com o propósito de firmar cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. E nós queremos louvar a Deus por sua vida, pela sua audiência, pela sua participação, pela interação direta com toda a programação da Rede Brasil e, como sempre, participando também deste programa que tem sido uma bênção de Deus para todos nós. E você sabe que pode ser um canal de bênção também para alcançar ainda mais vidas, principalmente quando você compartilha o link por meio das redes sociais da Rede Brasil. Você pode estar fazendo com que outros sejam também alcançados pela mensagem da Palavra do Senhor. E, falando sobre a Palavra do Senhor, estaremos nesta oportunidade estudando, partindo do que está em Isaías, capítulo 50, o verso de número 4, estudando sobre capacitados para a obra do Senhor. Queremos convidar você nesse instante para lermos o texto sagrado. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Declaração do profeta Isaías, que sabemos ser um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. Além da sua origem nobre, muito provavelmente pertencente à família real, há quem diga que primo de Uzias, um dos importantes reis do Reino do Sul, do Reino de Judá, Isaías exerceu um papel muito importante, não só para os seus dias, trazendo a mensagem de Deus para uma nação que enfrentava momentos de grandes dificuldades, como também sendo ainda hoje uma referência para nós em razão de ter ele sido um dos canais que Deus trouxe à tona revelações a respeito do Messias prometido. A respeito disto, há quem informe que, em razão dos detalhes que Isaías traz a respeito do Messias, da sua vida, do seu nascimento, do seu ministério, eles também, os estudiosos, chamam o livro do profeta Isaías como sendo o quinto evangelho, em razão desses detalhes tão específicos a respeito desse profeta. É interessante notar de que este homem exerceu, como disse, um papel muito importante, embora tenha passado por um processo de mudança, de transformação, de purificação, o que você e eu conhecemos muito bem quando lemos o capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, quando este, a partir de uma experiência pessoal que tem com Deus, em um momento muito difícil e marcante, não só da nação, como também para ele e sua família, em razão de ter sido no ano em que o rei Uzias havia morrido. E diante da grande revelação de Deus, o Senhor aparecendo de forma pessoal, gloriosa a este servo dele, trouxe à tona uma limitação, uma fragilidade, o que ele vai reconhecer como sendo uma iniquidade nos seus lábios. É ele mesmo quem declara, dizendo que ele era um homem de impuros lábios e habitava, consequentemente, no meio de pessoas que tinham esta mesma debilidade. E em razão do seu reconhecimento, o Senhor transformou, purificou a sua iniquidade. E agora, no capítulo de número 50, versículo de número 4, curiosamente, o profeta Isaías vai trazer uma declaração, claro, que tem um duplo significado, que tanto se aplica a ele em razão do investimento de Deus para que ele pudesse pronunciar as mensagens, tanto de juízo, como também mensagens de esperança, que nós encontramos nos 66 capítulos do seu livro. Mas também tem um significado em que esta passagem reproduz ou indica, menciona sobre a figura do Messias, que também precisaria receber de Deus uma capacitação para exercer o seu ministério terreno. E em razão desta dupla realidade, nós queremos meditar sobre esta verdade que fica evidente quando lemos esse texto, que é capacitados para a obra do Senhor. Veja que, por meio desta declaração do capítulo 50, versículo 4, fica muito claro em que Isaías reconhece que foi capacitado pelo Senhor para cumprir a obra que a ele foi designada.
Quando nós analisamos o texto sagrado, nós percebemos de que há vários textos no livro do profeta Isaías que são chamados de o servo sofredor, ou cânticos do servo sofredor. São profecias, são menções a respeito do Messias. Você pode lembrar, por exemplo, quando lemos o capítulo 42 do livro de Isaías, dos versículos de 1 a 4, nós encontramos esta referência. Ao lermos também Isaías 49, versículos de 1 a 6, nós vamos encontrar, consequentemente, um outro trecho que faz menção ao que é denominado de o cântico do servo sofredor, mensagens referentes ao Messias. Quando lemos o capítulo 50, o versículo 4 ao versículo de número 11, como já informamos, também alude a características do ministério, da pessoa do Messias. E no capítulo 52, do versículo 13 ao capítulo de número 53, versículo 12, nós encontramos um outro trecho denominado igualmente de o cântico do servo sofredor. Mensagens que trazem profecias a respeito do Messias, detalhes sobre o seu ministério, sobre a sua biografia e, por que não, também dizer sobre o seu sofrimento. E no capítulo de número 50, nós encontramos aspectos importantes sendo destacados no que diz respeito à missão que o Messias ele exerceria na terra. E como já dissemos no início deste programa, na medida em que Isaías transmite esta mensagem, isso tanto se aplica a ele, naturalmente, como, sobretudo, é uma menção profética a respeito do Messias. E uma das coisas destacadas aqui neste texto é que houve a necessidade, tanto de Isaías como, consequentemente, o Messias, deles receberem uma capacitação especial para operar, para realizar uma tarefa designada por Deus. Veja que, além da referência da sua escolha, o que naturalmente pode ser visto no capítulo 42 e também no capítulo 49, nós encontramos de que o servo sofredor, o Messias, receberia uma capacitação especial. Para quem gosta de anotar e aprofundar posteriormente a sua reflexão, você pode adicionar a sua anotação Isaías capítulo 11, quando nós encontramos uma atuação especial em que o Messias receberia de forma específica uma ação distinta do Espírito Santo em sua vida. De modo que sobre ele o Espírito Santo o capacitaria para realizar uma tão grande tarefa, que era, como o próprio texto diz, proclamar liberdade aos cativos, conforme está em Isaías capítulo 61. Mas observe que no texto que estamos meditando, nos é dito de que ele recebeu uma língua erudita. Observe o que o texto diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Veja que a capacitação aqui é destacada. Mesmo o Messias sendo o Deus encarnado, Cristo, Jesus, mas não abriu mão da capacitação divina para realizar a tarefa. A sua dependência nesse aspecto da ação divina sobre sua vida também fica evidenciada em outros trechos ou trechos desse capítulo de número 50. Por exemplo, nós já lemos o versículo de número 4, mas se você ler a parte A do versículo de número 5 de Isaías 50, nós encontramos a expressão bíblica assim sendo dita ou destacada: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Veja, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos. No versículo de número 7, ele insiste em dizer: porque o Senhor Jeová me ajuda. Veja que estas declarações apontam para uma necessidade, para uma dependência da ação divina através do Espírito Santo, para que ele pudesse cumprir o propósito, a sua missão. Veja, portanto, de que a vida do Messias seria marcada por esta capacitação. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38, você pode encontrar a referência em que o apóstolo Pedro afirmou que toda a vida do Senhor Jesus foi marcada pelo poder do Espírito Santo. E são palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz a seguinte expressão: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que Pedro reafirma o que já no Antigo Testamento era muito percebido, de que o Espírito Santo capacitaria o Messias para realizar a obra do Senhor. A capacitação do Messias, portanto, nestas passagens, é uma figura da necessidade que, como servos de Deus, igualmente nós precisamos. A igreja possui a extrema necessidade de realizar a tarefa que lhe foi confiada. E quando eu falo a igreja, naturalmente estou referindo-me ao corpo de Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, como de forma coletiva, como também fazemos menção aos servos de Deus de forma particular, individual, que estão inseridos neste corpo, que precisam igualmente serem capacitados por Deus para realizar uma tarefa tão importante que nós temos: adorar a Deus e proclamar o seu nome. Veja que o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo de número 9, a propósito, lembrando que esta carta é dirigida a um grupo de cristãos que estão sendo oprimidos, sufocados por várias perseguições. E em razão desta perseguição, alguns desses estão esmorecendo na fé, diminuindo o ânimo, perdendo aquele fervor de continuar servindo, de continuar dando testemunho. E foi preciso o apóstolo Pedro, na autoridade de Deus, trazer uma palavra de exortação, como ele mesmo diz. E entre estas exortações dadas, nós vamos encontrar Pedro trazendo a lembrança de privilégios que, como crentes, nós desfrutamos. Ele vai dizer, nesse mesmo contexto de 1 de Pedro capítulo 2, quando lemos o versículo 9 e 10, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E ele inicia a expressão dizendo que somos geração eleita, mostrando de que pertencemos ao povo de Deus, que recebemos em Cristo este grande privilégio. Ele chega a afirmar no versículo 10 de que nós temos hoje este privilégio, visto que antes nós não tínhamos. São razões de permanecer firmes, dizendo: vós que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Só que, junto com privilégios, é importante destacar, existem responsabilidades. E ele vai dizer, deixando isso muito claro, no capítulo 2, versículo 9, de que nós fomos chamados pelo Senhor para desfrutar desses privilégios, mas também tendo uma grande responsabilidade. O que ele diz que é para anunciar as virtudes daquele que chamou, daquele que vocacionou, daquele que transformou as nossas vidas, que nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que nós temos de Deus uma grande responsabilidade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus, depois de 40 dias, diz o evangelista Lucas, trazendo recomendações a respeito do reino de Deus, quando ele está sendo assunto aos céus, ele reafirma a necessidade de que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém e receberiam a virtude do Espírito Santo, para que eles pudessem dar testemunho. Veja que está interligado a responsabilidade e a capacitação do Espírito. Por essa razão, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, de que quando em Isaías 50, versículo 4, através do profeta, tendo esse duplo significado, diz que ele recebeu de Deus uma língua erudita para que ele saiba falar, está apontando para a necessidade que, como servos de Deus, nós temos para realizar a obra do Senhor. Alguém disse de que a obra de Deus ela começa difícil, depois se torna impossível e então ela é feita. Porque ela não é feita pela capacitação humana, ainda que as virtudes, de que a condição intelectual, ainda que tudo isso pode estar a serviço do reino de Deus, mas não é o essencial para que o trabalho seja realizado, porque nós dependemos única e exclusivamente da capacitação do Espírito Santo, da vontade de Deus em nossas vidas. É por isso que nós encontramos, entre várias exortações do Antigo Testamento, ser dito a um líder que enfrentava grandes problemas na sua geração, quando ele disse ou recebeu a mensagem dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Veja que nós somos totalmente dependentes do Senhor, de modo que sem essa capacitação ninguém consegue fazer a obra de Deus.
De modo que o próprio Senhor Jesus disse, não é? Quando estava no cenáculo, trazendo uma série de recomendações antes da sua morte, da sua crucificação, ele disse aos discípulos, e essa mensagem ecoa aos nossos ouvidos ainda hoje. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A propósito, até para sermos salvos, nós dependemos da graça divina, da ação do Espírito, primeiramente nos convencendo, nos fazendo ser conscientes da nossa pecaminosidade, da nossa necessidade para sermos crentes em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos esclarece, que nos dá um entendimento, que nos dá a condição. Claro que aceitar ou não, isso é a nossa parte no trato, mas entendamos que até para termos a consciência da nossa fragilidade, nós dependemos do Espírito. É Ele que regenera no momento em que nós reconhecemos, nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nos arrependemos, dentro de todo esse processo que a Bíblia apresenta, que é um sinergismo, né? Deus fazendo a parte dele e o ser humano fazendo consequentemente a sua. E quando há essa reciprocidade dentro do projeto divino, logo o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo, nos faz templo e morada e nos habilita para sermos úteis no seu trabalho. De modo que eu posso abrir um parêntese aqui, sem ter medo também de errar, de que por certo estou me dirigindo a pessoas que foram escolhidas por Deus para exercitar ou para executar trabalhos específicos no reino. E é muito comum, diante dessas grandes responsabilidades, nos sentirmos incapazes, e esse sentimento ele é louvável. É importante entendermos de que nós não podemos pela nossa própria competência. Eu me lembro agora de uma expressão paulina, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5 da segunda epístola, ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer ou pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência. Outra versão diz: mas a nossa capacidade vem de Deus. Ora, se Paulo, diante de toda a influência, todo o conteúdo intelectual que aquele homem possuía, mas diante desta verdade, ele chega a dizer: nós não somos capazes por nós mesmos. Quando nós reconhecemos essa nossa fragilidade, é indício e é sinal de que Deus, de fato, escolheu a pessoa certa por reconhecer as suas fragilidades. Mas as suas fragilidades não são impedimentos nem barreiras para ser úteis na obra do Senhor. Eu vou repetir, porque entendo que há um direcionamento de Deus para o seu coração através desta mensagem. Suas limitações não são barreiras para Deus. Apesar de você se achar limitado, e isso é natural, porque todos nós temos os pés de barro, mas maior é o que está conosco. E o que está conosco nos capacita, nos habilita. Apesar das suas fragilidades e das minhas, Deus pode contornar. Afinal de contas, lembremos-nos também da expressão que Cristo disse a Paulo, quando este recebeu uma palavra de ânimo em 2 Coríntios capítulo 12, quando a Paulo o Senhor disse: a minha graça te basta. E a expressão basta traz a ideia de suficiente. É como que Deus estivesse dizendo: Paulo, na tua fragilidade, o que falta eu completo com a graça. O que falta, a minha graça é suficiente para preencher. Nas suas limitações, a graça preenche para que possamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. De modo que é interessante você reconhecer isto. Não sei se você está tentando fugir dos projetos de Deus, daquilo que Deus lhe chamou para fazer, de uma responsabilidade que alguém que foi levantado por Deus tem lhe convidado para executar e você tem fugido. Entenda que apesar das suas fragilidades, Deus é poderoso para lhe capacitar. Não rejeite as oportunidades de Deus para ser útil na obra do Senhor. Seguindo para a conclusão desta reflexão, perceba que ele recebeu a capacitação de Deus para transmitir uma mensagem. Ele disse: o Senhor me deu uma língua erudita. Mas observe que no versículo 5, nós encontramos uma capacitação para perseverar, para permanecer fazendo o trabalho. Observe que no versículo 5 nós encontramos a seguinte expressão de Isaías capítulo 50. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não
me retiro para trás. Além da capacitação intelectual, pois quando Isaías diz, eu recebi uma língua erudita, está falando de potencial, capacidade intelectual, habilidades para transmitir a mensagem. Mas observe que no versículo lido, versículo 5, nós encontramos de que o Messias foi fortalecido para não recuar em sua tarefa, para não retroceder. Aos que foram engajados no serviço divino, é importante destacar de que Deus nos habilita, nos concede da sua graça, do poder, para nós não sermos rebeldes ao chamado, à vocação celestial, àquilo que Deus quer que nós façamos. E ele diz, eu não me retiro para trás. E eu me lembro do que está em Lucas capítulo 9, versículo 62, dizendo que quem colocou a mão no arado não pode voltar atrás, não pode olhar para trás. De modo que o texto nos mostra a necessidade de sermos resilientes, de sermos cheios da graça de Deus para permanecer firmes, independente das circunstâncias. É por isso que Paulo, ao finalizar a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele recomenda de que os crentes sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão quando ele é feito no Senhor. Então, nós recebemos a capacidade intelectual para transmitir, de acordo com o que o texto nos apresenta, porque a Bíblia nos mostra de forma muito clara, e também capacidade para resistir. Afinal, nós não fomos chamados para retroceder, para recuar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante, nós encontramos o escritor sagrado trazendo uma palavra de exortação para um grupo de cristãos judeus que estavam sendo tentados a retroceder na fé, a abrir mão das suas convicções, depois de um tempo percorrido, perdendo o ânimo de permanecer. E o escritor precisou trazer à lembrança a necessidade de que eles precisavam perseverar, porque o que eles precisavam era insistir, apesar de tudo que eles estavam vivenciando. E o escritor dá uma motivação, dizendo, falta só um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E o que há de vir, sabemos que é Cristo. E em razão da vinda do Senhor, nós recebemos motivação para permanecer fazendo o trabalho. E o escritor chega a finalizar essa perícope, não é? Esse texto, essa parte do texto que estou mencionando, dizendo que nós não fomos chamados para recuar, porque Deus não tem prazer naquele que recua, de modo que o Espírito Santo nos habilita a permanecermos firmes fazendo o trabalho do Senhor. Mas finalizo, versículo de número 6 de Isaías 50, ele diz assim, as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Veja que ele está mencionando que, além da habilidade, capacidade intelectual, condição para permanecer, ele recebe de Deus a capacitação para sofrer, para superar as lutas, as batalhas, os sofrimentos. O servo sofredor, no exercício da sua missão, teria que estar disposto a pagar um alto preço, a dar sua própria vida para cumprir a sua tarefa. Consequentemente, nós que fomos chamados pelo Senhor para realizar algo em seu reino, precisamos estar aptos, sensíveis a esta realidade, sofrer por amor a Deus. Tal disposição ressalta que realmente nós estamos dentro do propósito divino e que estamos à disposição, seja para o que for, independente do preço a ser pago. E a pergunta que fica é, Deus pode contar com você? Não sei se você está próximo a alguém que está compartilhando desta reflexão bíblica, desse texto sagrado, pergunte para ele, pergunte para ela, você está à disposição? Se sua palavra é sim, se sua resposta é positiva, nós vamos orar por você, claro, pedindo ainda mais a graça divina sobre sua vida. E se por alguma razão você está dando uma resposta negativa, estaremos orando também, mas pedindo para que o Senhor lhe faça entender a necessidade, para que você abra o seu coração e se permita ser trabalhado pelo Espírito
e também estar à disposição dele para fazer a obra do Senhor. Com a sua cabeça encurvada, se possível for, ou de joelhos dobrados, vamos estar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus e, sobretudo, fazendo aquela oração da disposição que Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua graça, pela tua palavra, Senhor, ora estudada, ora lida, pois tu sabes das nossas necessidades. Apesar das nossas fragilidades e limitações, tu conheces a disposição, a sinceridade, e aqueles que estão, ó Deus, ao teu serviço, seja para o que for. Continua sustentando com as tuas mãos poderosas, derramando da tua graça, da tua bênção, fortalecendo cada vez mais, pois tu és aquele que podes sustentar, capacitar, para que a tua obra seja feita de acordo com as tuas palavras. Aos que resistem, Senhor, por medo, por receio, por fragilidades, por sentimentos contrários que perturbam e mexem com o seu emocional, tu és poderoso para dar a graça necessária, para que estes também possam ser convencidos da necessidade de entregar-se 100% a ti, para serem úteis no teu trabalho, de acordo com a tua vontade. É o que nós estamos te pedindo e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está finalizando o seu Fonte de Fé, o seu programa que sempre está aqui juntos, estamos juntos refletindo na palavra do Senhor, mas a programação da Rede Brasil, ela continua. Mas queremos lhe convidar até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.